estudante! Que bom que você está de novo comigo para mais uma aula de ciências. Meu nome é Marisa Araújo, professora de vocês, e hoje com o intérprete de Libras, Gilbert. Tudo bem, Gilbert? Então vamos lá, preparados aí em casa, com tudo para anotar, com caderno, com pet. Espero que estejam bem, tá? Com saúde. A aula de hoje do 8º ano é referente ao PET 2, semana 3, tá ok? E sistema reprodutor feminino é o tema da nossa aula de hoje. Quais habilidades iremos aprender hoje? Olha, a habilidade é analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade, considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso, logicamente aí voltados para o sistema feminino, tá certo? Então vamos lá. Sistema reprodutor feminino integrado. Nesse desenho, eu coloquei o sistema nervoso aí para vocês perceberem a localização deles, tá certo? Olha aqui no slide, olha. A gente está vendo aqui. Deixa eu pegar uma corzinha aqui, espera um pouquinho. Beleza. Então aqui, vocês observem o fígado, os rins, né? A gente está vendo aqui o útero, está bem grande aqui, tá, gente? Mas ele é bem pequenininho, tamanho de uma pera, uma mãozinha, tá? Pequenininho, mas aqui ele está em tamanho maior para ficar mais didático. A bexiga aqui fica na frente, tá certo? Então, só para você ter uma noção da localização, ele fica no baixo ventre, tá certo? Então, olha as partes aqui, ó. Nós temos a tuba uterina, o ovário, o útero, que é muscular, aqui um órgão muscular, tá? A vagina, tá certo? Que vai aí também estar no mesmo canal que a uretra. Vou mostrar no próximo slide de maneira mais didática. E lembrando que a importância do sistema reprodutor feminino aí, que já está amadurecendo na puberdade, que eu falei com vocês, para poder garantir o processo de reprodução, que é fundamental aí para a perpetuação da espécie, né? Então, isso é muito importante. E lembrando que o sistema reprodutor feminino, ele vai produzir, além de hormônios sexuais, ele vai produzir os óvulos, né? Que a gente vai chamar de ovócito, tá? E vai, então, promover a fecundação e também no interior do útero vai desenvolver o feto, né? Tá certo? Por aí, aproximadamente 9 meses, com variações. Então, agora mais pertinho, focando apenas no sistema reprodutor feminino, vocês percebem aqui, olha, que o útero, ó, a gente fala que tem um formato de uma pera, tá certo? É um órgão muscular, olha o músculo, tá? Tá certo? E nós temos do lado do útero, em cada lado, olha, um caminho, que era chamado de trompa de falópio, não se fala mais, agora fala tuba uterina, tá certo? Aqui em cima, ó, tuba uterina. E nós temos aqui do lado os ovários, então são 2 ovários, 2 tubas e o útero, tá? Nós temos aqui também o canal da vagina, vaginal, tá certo? Que vai se comunicar aqui com a parte externa do corpo, tá certo? E o útero, gente, essa camada se chama endométrio. Eu vou falar muito do endométrio, que é a camada aí interna do útero. Aquele desenho aqui está mostrando melhor que ele fica bem embaixo aqui, ó, naquele triângulo, né? Bem embaixo no baixo ventre, tá? Bem pequenininho, ele só vai crescer no caso de uma gravidez, tá certo? Aqui, uma visão lateral, tá certo? Mostra aqui o intestino grosso, o canal vaginal. Aqui nós temos a vulva, que é externa, com dobras da pele, que são os grandes lábios, os pequenos lábios, mas para proteger. Lembrando que na mulher, a uretra aqui, olha, vai sair aqui, ó, num canal separado da vagina, tá? Separado. No homem já saem os dois juntos, tanto a urina quanto o esperma vão sair pelo mesmo canal. Vamos aprender isso na próxima aula. A mulher é separado, tá certo? Aqui o útero, ele fica viradinho, inclinadinho, tá certo? Como se fosse uma mãozinha assim, né? Viradinha.
tá certo? Então, canal, ó, o aparelho de vista lateral. Beleza. Quais são os eventos fundamentais? Para quê, Marisa? Para reproduzir, ora. Olha só. Tem que acontecer eventos no ovário, eventos no útero, que por sua vez são orquestrados, são administrados por eventos lá na base do cérebro, na hipófise. Ô, gente, olha só. O cérebro, ele vai comunicando com os órgãos de diversas maneiras, né? Por impulsos nervosos e também por hormônio, né? Que vai aí fazer uma comunicação química. O cérebro pode falar assim, ô ovário, vamos amadurecer os ovos. Não tem isso. Tem que ser uma comunicação química. Então, hormônios são produzidos na hipófise, que fica na base do cérebro. Esses hormônios vão agir lá no ovário para comandar, dar o comando, tá certo? Para que ocorram aqueles eventos que eu falei com vocês. Quais são os eventos? No ovário, vamos ter produção de hormônios ovarianos, amadurecimento do ovócito 2. A gente fala muito óvulo, mas o termo correto é ovócito 2. Eu vou chamar de ovócito, tá? E no útero, desenvolvimento da parede interna do útero. Uai, Marisa, para que esses dois eventos? Gente, se a intenção aqui é engravidar, é ter um feto, eu vou ter que desenvolver duas coisas, né? O ovócito, que é o gameta feminino, tem que ficar pronto para ser fecundado, então ele tem que ir lá amadurecer no ovário. E o outro evento é preparar o útero, que vai ser uma caminha, né? Que vai receber o embrião. Então, lembrando, um evento no ovário, um evento no útero, guiados pela hipófise lá na base do cérebro. Tá claro para vocês? Vamos lá. Fases do ciclo menstrual. Nós temos aí no ciclo, o ciclo menstrual começa com a menstruação, é o dia 1, tá? A menstruação vai durar aí de 1 a 5 dias, pode variar até 7, depende, tá? E os níveis hormonais vão estar baixos nesse período, vou explicar direitinho aqui para frente. Nós temos uma fase de crescimento, que é a fase que tem que acontecer o evento 1 e o evento 2. Lembrando, preparar o ovário e preparar o útero. Então, nessa fase, vai desenvolver aquele endométrio, que é a parede do útero, e vai desenvolver o ovócito. Esses dois eventos estando prontos, já pode, então, haver a fecundação. É a fase de crescimento. E são estimulados pelo folículo estimulante, que é esse hormônio FSH, tá? Que ele também vai estimular o ovário a produzir outros hormônios, como estrógeno e progesterona. Gente, parece um monte de informação, mas eu vou repetir as informações, podem ficar tranquilos, tá? E a última fase do ciclo menstrual é a fase secretora, depois que já houve a ovocitação, né, que era chamada de ovulação, então aí houve gravidez, como é que vai ficar o útero? Vai manter o endométrio ou vai descamar? Então essa fase depois da ovocitação é a fase secretora, que o folículo vai transformar em corpo lúteo ou amarelo. Vou explicar para vocês isso direitinho, que vai estimular o desenvolvimento dos vasos sanguíneos no endométrio, preparando para receber o embrião, que é a fase, então, final. Vou explicar novamente para vocês, com mais detalhes agora, com esquemas, porque eu adoro esquema. Ciência tem que ter esquema, tá, gente? Para você memorizar. Então, eu quero que aproxime bastante aqui. Eu estou pegando aqui um desenho do ovário e aumentei o desenho do ovário. Vocês vão observar o seguinte, olha só. Vamos ver primeiro os níveis de hormônios, olha. De vermelho, eu tenho o hormônio LH e de azul, o FSH, que é o folículo estimulante. Então, olha só, nessa primeira fase, tá? Que eu vou chamar de fase de, vocês estão lembrando? De crescimento, tá? Olha só, o nível de hormônio vai aumentar.
Olha o nome do hormônio, hormônio folículo estimulante. Ele estimula o folículo ovariano. Então, olha só, nós temos aqui o folículo ovariano, ó, pequenininho, lá no ovário. Ele vai aumentando, vai desenvolvendo, vai amadurecendo, tá? Então, eu estou amadurecendo o folículo. Eu vou voltar esse slide, vou passar para frente e volto nele, porque eu pus um detalhe, eu gosto de aumentar para vocês entenderem. Olha só, olha que interessante isso. As meninas, gente, quando elas estão lá na barriga da mãe, lá por volta da 20ª semana, ele é um feto ainda, ela já começa a produzir folículos ovarianos. Olha que interessante. Então, o feto lá já está com os folículos primordiais, pequenininhos, tá certo? Bem pequenininho lá. Muito legal. As meninas vão nascer com milhões de folículos primários, mas eles vão estar ali paradinhos, sem desenvolver. Então, eles começam um processo de divisão celular, que eu não vou entrar em detalhes agora. Esse processo vai parar e vai ficar estacionado. Por quê, Marisa? Porque precisa de hormônio para dar o acender, né? Desenvolva, né? Amadureça folículo. E isso só vai acontecer na puberdade com o hormônio FSH. Então, a menina vai nascer lá com os folículos primordiais. Quando chegar na puberdade, a menina vai, então, passar para folículo secundário, tá? Porque o folículo, o hormônio folículo estimulante estimulou. Quase 1000 folículos vão começar a desenvolver, mas só um que vai chegar no finalmente, né? Ele vai ser o principal aí, tá? E vai desenvolver. Esse folículo secundário vai continuar a divisão celular e vai, então, ficar pronto para ser ovocitado, para ser liberado. E aí eu vou ter o que, gente? A ovulação. Eu coloquei ovulação porque vários livros trazem, mas eu vou chamar de ovocitação, porque é o ovócito secundário, que depois virou ovócito terciário, cresceu e ele vai ser liberado. Isso aqui ocorre graças ao hormônio folículo estimulante, que está estimulando o folículo. Depois da ovulação, esse folículo ele vai regredir e vai virar corpo lúteo ou corpo amarelo. Então, o folículo ovariano depois vai virar corpo lúteo ou amarelo, tá? Gravem isso aí. Então, voltando aqui no slide anterior, peraí. Só um pouquinho. Ó, só lembrando aqui, detalhes, que a mulher vai desenvolver os folículos no início da gestação, vai liberar cerca de 7 a 7 milhões de ovócitos, tá? Ao nascer, ela já perdeu 80% da totalidade desses ovócitos. Quando chegar na puberdade, ela tem por volta de 300, 400, 500 ovócitos, isso vai variar, tá? Mas como ela libera só um por mês, durante a vida, ela vai usar em torno de 400. Então, ela produz milhões para 400 só durante toda a sua vida amadurecer. Isso é seleção, gente. Só os melhores que vão amadurecer. É um tipo de seleção aí para você ter sempre o melhor folículo e o melhor ovócito. Então, voltando aqui naquele gráfico, mostrando aqui agora, olha, o folículo desenvolvendo e aqui vou ter a ovulação, tá certo? Eu quero que vocês observem que um outro hormônio teve um pico aqui, olha só. Tanto o hormônio F... Nossa, tá ruim aqui a minha letra, olha só. Esse hormônio aqui, LH, chama hormônio luteinizante, olha que interessante. Na hora que houve o aumento do folículo estimulante, está pronto o ovócito e também o útero já desenvolveu o endométrio, é um sinal para liberar, então, o ovócito, que vai ser a ovocitação. Então, o LH ele vai aumentar para falar assim, agora pode liberar o ovócito. Então, é a comunicação química, tá? Então, vamos ver agora esse slide mostrando o que acontece no útero, tá certo? Olha,
Primeira fase, de 1 a 5 ou 1 a 7 aqui, a menstruação. O endométrio está descamando, está sangrando, tá, gente? Já está perdendo essa camada mais internazinha aqui do útero. Beleza. Mas, né, o FSH vai agir e vai fazer com que os folículos produzam estrógeno. O estrógeno é um hormônio que ele vai aumentando, ele vai fazer com que o útero desenvolva de novo a parede do útero. Olha, reconstruir o endométrio. Então, na primeira fase, que é de crescimento, eu vou amadurecer folículo e reconstruir o endométrio que foi perdido na menstruação. Tá certo? Agora que interessante. Já estou com os meus 2 eventos prontos. O ovócito está maduro e já construiu a parede do útero, o endométrio. Se eu já tenho os 2 eventos prontos, esse nível elevado de estrógeno vai estimular lá a elevação também do hormônio LH e vai acontecer aqui e por volta do 14º dia, vai acontecer a ovocitação, ou como vocês falam, a ovulação. Aí a mulher está pronta para haver a fecundação. Se houver encontro com esse espermatozoide, vai haver aí uma fecundação. Então, é esse que é o período fértil. É o dia que o ovócito está liberado, vai ficar vivo em torno aí de 24 horas, tá? Depois ele vai morrer. E tem aí um período que a gente coloca uns 2 dias antes, uns 2 dias depois, porque o espermatozoide pode ficar vivo uns 2 dias. Então, esse período aí em torno do 14º dia, a gente chama de período fértil, tá? Outra coisa interessante é o seguinte, olha só, pessoal. Essa fase, que é a fase de crescimento, ela pode variar. Tem mulher que fica 10 dias nessa fase, 12 dias, 14 dias. Ela vai ter um ciclo aí de 28, 24. Se essa fase demorar mais e estender, ela vai ter um ciclo aí de 29, de 30 dias. Agora, essa fase de cá, que é a fase secretora, não varia. Qualquer mulher vai demorar 14 dias. Do dia que ela liberou o ovócito, 14 dias depois ela menstrua. Então, a menina que tem ciclo irregular, ela não vai saber quando que ela ficou fértil. Ela vai ter que fazer assim, ó, menstruei hoje, 14 dias para trás, com certeza foi a minha ovocitação, tá? Mas isso não é usado para tabelinha, tá? Existem outros métodos anticoncepcionais que eu vou ensinar mais para frente. Beleza, depois que aconteceu a ovulação aqui, se houver fecundação, o nível de estrógeno tem que manter alto e o nível de progesterona, que é um outro hormônio produzido aí pelo corpo lúteo, que é aquele folículo que ficou amarelo. Esses 2 hormônios vão manter o útero. Olha, o útero não pode descamar, tem um bebê aqui se formando. Agora, se não houve fecundação, passando um tempo, esse nível hormonal vai cair e vai acontecer menstruação. Então, menstruação coincide com níveis baixos de hormônio. Ovulação, níveis altos. Por isso que a menina tem essa variação de humor, TPM, essa chatice toda aí, porque os hormônios femininos, eles ficam aí variando, tá? Lembrando aqui do ciclo menstrual, que vai variar de mulher para mulher, tá certo? E aí, mostrando aqui a ovocitação, tá certo? A fase do corpo lúteo aqui, depois da ovocitação, produzindo progesterona e estrógeno, tá? Lembrando que o ciclo não é igual para todas as mulheres, variam aí os períodos, tem umas com dor, outras não tem dor, tá? Isso vai variar muito, é bom procurar um médico. E um cuidado que vocês devem ter, tá, gente? Anotem no calendário. Por exemplo, faz de conta, né, que hoje seja o dia, nós estamos em abril, né? Aqui, ó, abril, maio, nós estamos em maio, gente. Quinta-feira, dia 6. Se você menstruou hoje, se anota no calendário. Ah, menstruei de novo no outro mês, no dia 4. E você vai contar, vai anotando para ver qual que é seu ciclo, de 28, se é de 30. Então, anotem no calendário, não esqueçam, e na próxima aula eu continuo esse assunto bem interessante com vocês. Um grande beijo da Marizinha.